Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Fredão, estou aqui no Laboratório de Móveis e o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como que faz o cálculo para dimensionar o peso de algumas peças, principalmente para móveis de linha reta, são os móveis de MDF, de MDP, mais visualizados no comércio, tá? A importância de determinar o peso de algumas peças é principalmente no caso da instalação de algumas ferragens, no caso de pistão a gás, de dobradiças, tá? Então eu estou aqui mostrando para vocês esse armário. É um armário aéreo tipo basculante, né, com a porta basculante. E nesse caso nós temos instalado nele o pistão a gás, tá? E o pistão a gás, para ser corretamente dimensionado, é necessário saber o peso dessa porta, tá? Então o pistão a gás ele tem a função de abrir a porta suavemente e principalmente manter a porta aberta, tá? Conforme está sendo ilustrado. Para isso a gente tem que fazer um correto dimensionamento desse pistão, então que vai depender do peso dessa porta aí. Então, pessoal, para ficar mais fácil a visualização e a compreensão de vocês, eu retirei a porta do armário. Vocês podem ver que ainda estão instaladas aqui as ferragens, com as dobradiças, né? Por exemplo, o puxador. E para a gente determinar o peso dessa porta, a gente vai precisar das dimensões básicas dela, dessa peça. O comprimento, a largura e a espessura, tá? Então, no nosso exemplo, para esse armário, no caso dessa porta, a gente vai medir aqui o comprimento com uma trena. Poderia-se utilizar um metro articulado, uma régua, tá? E aí, no caso, o comprimento dessa peça é 532 milímetros de comprimento, né? A gente tem a largura de 382 milímetros e a gente está utilizando aqui, para esse armário, o MDF de 18 milímetros. Continuando aqui, vocês sabem que para calcular o peso, né, ou massa, a gente trabalha isso de uma forma semelhante. A gente tem a relação da densidade, que é a massa sobre um certo volume, né? E desta relação aqui, a gente pode deixar um pouquinho mais arrumado para a gente. O volume está na fração, dividindo, né? Teoricamente ele passa para o outro lado, multiplicando. Então a gente isola a massa, que é o que a gente pretende saber, massa ou peso da porta. E a gente consegue ter esse resultado da massa ou peso pela multiplicação da densidade e o volume, tá? A densidade a gente vai trabalhar em quilogramas por metro cúbico, a massa em quilos e o volume em metros cúbicos, tá? Com isso, ao final, quando a gente calcular o peso dessa porta, a gente vai ter o peso em quilos. Voltando aqui, então, para esse nosso exemplo dessa porta, né, do armário com porta basculante, a gente tem a peça porta com 532 milímetros de comprimento, largura 382 milímetros e a espessura de 18 milímetros, tá? Então, para a gente calcular o peso daquela porta, a gente vai usar a relação da densidade é igual a massa sobre o volume, a massa é igual a densidade vezes o volume. Mas como que se calcula esse volume, então? O volume a gente vai calcular juntando as três medidas, pela multiplicação dessas três medidas básicas. Comprimento vezes a largura vezes a espessura. Certo? Então, a gente vai precisar dessas medidas todas em metros. Cada medida dessa em metros, tá? Ao final, a gente vai ter metros multiplicados por metros, a gente vai ter a unidade ao final do volume em metros cúbicos. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai ter o volume determinado por 532 milímetros de comprimento, vezes 382 milímetros de largura, vezes 18 milímetros de espessura. Vamos passar essas unidades aqui, ó,
para metros, tá? Então, o volume vai ser 0,50 ou 532, né? Vezes 0,382 vezes 0,018. Para converter essa unidade de milímetros para metros, basta dividir por 1000, ok? Então, divide por 1000, divide por 1000, divide por 1000. O volume, então, ao final, vai ser... E para a gente finalizar, então, a gente vai pegar a massa é igual a densidade vezes o volume. O volume foi esse que a gente acabou de calcular, tá? E a densidade, para MDF, de uma forma geral, a gente vai trabalhar ela como 750 quilogramas por metros cúbicos, tá? Vezes o volume que a gente já calculou. No final, a gente vai ter o peso dessa porta, que normalmente essas portas para módulos de armários de cozinha, dormitórios, ambientes de banheiro, tá? Em média, elas têm na casa de 2 até 4 quilos, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas elas vão ter essa variação, essa proximidade com esses valores aqui, tá? Em torno de 2, 4 quilos, tá bom? Depende do tamanho da peça, depende do tamanho do MDF que vai ser utilizado para fazer essa porta, ok? E aí assim a gente determinou, a gente calculou esse peso da porta, beleza? Então, voltando aqui para a nossa porta do tipo basculante, a gente precisa então determinar qual que é o peso dessa porta para a gente poder determinar qual que é o pistão a gás corretamente dimensionado para esse armário, tá? Então agora é com vocês. Fica a pergunta: qual que é o peso dessa porta basculante, tá? Vocês vão determinar esse peso dessa porta para a gente continuar nas próximas atividades, tá? Então vai ficar disponível para vocês a primeira tarefa, tá? E a gente vai determinar o peso de algumas peças que são observadas para a área de móveis, tá bom? Principalmente para móveis de linha reta. São esses móveis com MDF, com MDP.